Olá, e os destaques de hoje são: Ordem dos Advogados do Brasil aprova Sistema Nacional de Monitoramento e Caravana das Prerrogativas. Pagamento da dívida dos estados é suspensa até o fim de 2016. OAB pede desafetação de ações contra empresas de telefonia em audiência com o ministro do STJ. E mais, presidente da Ordem garante apoio da entidade a pleitos das Santas Casas. Conselho Federal da OAB e Escola Nacional de Advocacia promovem seminário Diálogos sobre o novo CPC. Agora, no OAB Nacional. O Conselho Federal da OAB aprovou o Sistema Nacional de Monitoramento e as Caravanas das Prerrogativas. O objetivo é defender os direitos dos advogados. Confira. As prerrogativas dos advogados estão previstas pela Lei nº 8.906 de 1994, em seus artigos 6º e 7º. A lei garante ao profissional o direito de exercer a defesa plena de seus clientes com independência e autonomia. Como dirigente de ordem, eu tenho muito claro que a pauta e a agenda número 1 da advocacia hoje é a defesa intransigente das prerrogativas. Que a advocacia tem sido aviltada e tem sido praticamente insultada em várias seccionais do país. E essa tomada de posição do Conselho Federal, juntamente com os conselhos seccionais, é de suma importância para a advocacia. O advogado com as prerrogativas respeitadas, o cidadão também é respeitado. Quando se defende prerrogativa, é bom que se diga que as prerrogativas são direitos dos advogados que são titulares das prerrogativas, mas o destinatário das prerrogativas é o cidadão, é a parte. Porque quando se desrespeita o direito de ouvir uma testemunha, de uma pessoa sendo presa coercitivamente, o advogado vai exercer seu direito, mas se ele for impedido de exercer, o cidadão é que será prejudicado. As regras garantem, por exemplo, que um advogado tem o direito de consultar um processo até mesmo sem uma procuração. As prerrogativas profissionais não devem ser confundidas com privilégios, pois buscam apenas preservar o advogado enquanto representantes dos interesses de seus clientes. A questão da prerrogativa é das preocupações fundamentais de toda a administração de OAB em todos os estados da federação. Advogar nunca foi fácil e nunca será, mas tem às vezes hoje parecido cada vez mais difícil, inclusive com o implemento do processo judicial eletrônico e a massificação dos processos judiciais. O Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, realizado em Brasília, reuniu os presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante o evento, foi aprovada a criação de um Sistema Nacional de Monitoramento de Violação de Prerrogativas. O sistema deverá ser integrado por um aplicativo para celular em que qualquer cidadão, advogado ou não, poderá denunciar abusos e violações às prerrogativas. Esse aplicativo vem a dimensionar e concatenar o que nós temos em todas as seccionais, de modo a poder facilitar com que o advogado esteja mais antenado, e nós temos sim que fazer uso da tecnologia em prol realmente de um aperfeiçoamento da nossa vida profissional. Da criação de novos mecanismos que permitam a ampliação da ação das prerrogativas. Nesse ponto, esse aplicativo vai permitir isso, mas é preciso que haja sempre o eterno e constante debate e discussão para fortalecer a ação do advogado e esclarecer o que são as prerrogativas e defendê-lo também diante das situações de abuso. A formação de caravanas é outra resolução do Encontro Nacional de Prerrogativas. O objetivo é chegar a todos os estados, em todas as capitais e no interior do país, em nome do fortalecimento do direito de defesa e das garantias do processo. Essas caravanas são extremamente importantes porque vão ver em loco qual é a realidade de cada seccional, quais são os problemas a serem enfrentados, quais são as decisões, especialmente o plano de ação para poder superar esses eventuais problemas. São ações efetivas, organizarmos essas ações no sentido de não só combatermos com ações judiciais, mas também conscientizarmos as autoridades da importância do cumprimento dos direitos e das prerrogativas da advocacia é fundamental. Por isso é importante essa
a realização das caravanas em todas as regiões, em todos os estados, para que a OAB também estabeleça com outras instituições esse diálogo importante e fundamental, que eu tenho a convicção que melhorará sobremaneira a relação, não só institucional, mas principalmente nessa relação diária entre advogados e autoridades constituídas. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB contabilizou mais de 19 mil atendimentos em 3 anos. Só em 2016 foram 3.549 atendimentos. Todas essas ações, essas táticas de ação apontam para um cenário de gestão em que se prioriza, né, essa defesa das prerrogativas. É necessário que todos nós estejamos juntos, unidos, toda a advocacia, com a sociedade, para que possamos garantir, preservar incólume as prerrogativas, porque elas servem para defender a cidadania brasileira. Portanto, esse debate, as caravanas, o aplicativo e todas as outras medidas que estão sendo adotadas e discutidas aqui são de suma importância para a vida dos profissionais. Existem muitas denúncias diariamente de violação das prerrogativas, muita ignorância de alguns magistrados e membros do Ministério Público, não por má fé, mas por, às vezes, não conhecer os direitos dos colegas, dos advogados, que precisam ser preservados nesse contexto. E cabe à ordem fazer esse papel. Nós sempre dissemos que quando um advogado tem uma prerrogativa violada, ele prejudica toda a nossa classe. Reunido com o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, pediu a desafetação de ações contra empresas de telefonia. Lamáquia solicitou ao ministro Luiz Felipe Salomão a desafetação de processos que envolvem empresas de telefonia por cobrança indevida. Em sua maioria, os processos são pequenas causas contra as operadoras de telefones e são causas que correm nos juizados especiais de todo o Brasil, cada um por uma motivação diferente. As ações têm pedidos distintos, o que não dá condições para que o STJ transforme um recurso de natureza repetitiva ou analise a questão como um todo. Para o advogado Murilo Coelho, as paralisações trazem consequências danosas para o cidadão. Essa paralisação vai de encontro aos seus interesses e, de forma incontroversa, beneficia as operadoras de telefonia, pois estas se valem das suas medidas restritivas de cadastro para prejudicar sobremaneira o interesse de todos os consumidores nacionais. Então, é de grande valia esta iniciativa do nosso presidente no sentido de destravar essas ações que se encontram paralisadas na superior instância. A decisão veio a partir da análise de demanda com base em recurso especial interposto por uma cidadã do Rio Grande do Sul, que questionou a decisão do Tribunal de Justiça daquele estado sobre a ação que discute alterações feitas de forma unilateral em um contrato por uma operadora de telefonia. O advogado Paulo Maurício afirma que a matéria traz uma insegurança jurídica aos advogados. Os processos também não podem ficar parados aguardando tempo indeterminado até que o STJ venha decidir. Essa demora prejudica e traz insegurança jurídica para os consumidores que precisam ter uma solução para os seus problemas. Então, o problema precisa ser resolvido pelo STJ, é preciso se ter uma definição em âmbito nacional para que os consumidores saibam como proceder diante dessas cobranças indevidas que acontecem por parte das empresas de telefonia. A OAB Nacional afirma que a paralisação dessas ações causa um grande prejuízo tanto para a sociedade quanto para os advogados. O secretário-geral adjunto da Ordem, Ibanez Rocha, explicou qual o posicionamento da entidade sobre o caso. A participação da Ordem, a visita do presidente Lamáquia ao ministro relator no âmbito Superior Tribunal de Justiça, buscando a desafetação desta ação que havia sido colocada nessa situação no âmbito Superior Tribunal de Justiça, traz de novo a normalidade e coloca em andamento, em curso, as milhares de ações que existem contra essas operadoras que insistem, e é bom dizer isso, insistem em agir mal em relação aos consumidores.
Então é de grande importância para a sociedade, para a advocacia e mais uma vez o presidente Lamarck, de forma bastante firme e colocando sempre a postura da ordem em favor da sociedade, esteve junto ao Superior Tribunal de Justiça e conseguiu esse ganho para a nossa sociedade. E logo depois do intervalo, Conselho Federal da OAB e Escola Nacional de Advocacia promovem seminário Diálogos sobre o novo CPC. Voltamos em instantes. O presidente nacional da OAB se reuniu com representantes das santas casas de todo o país. Cláudio Lamáquia prometeu se empenhar na busca por ajuda e mais recursos para as instituições de saúde que atendem mais de 900 cidades brasileiras. No Brasil, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial e foi instalada no município de Santos, e depois Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Olinda e São Paulo. A Santa Casa foi a primeira instituição hospitalar do país destinada a atender aos enfermos dos navios dos portos e moradores das cidades. Para apoiar as Santas Casas na busca por mais recursos, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, se reuniu com representantes das entidades e organizações parceiras no Conselho Federal da OAB em Brasília. Lamáquia recebeu das mãos do presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Edson Rogatti, um documento com detalhes da situação e o pedido formal de apoio às entidades. Quanto à importância a participação da OAB junto com a gente pode agora fazer um movimento nacional para mostrar à população brasileira a real situação financeira das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Durante o encontro, os presentes ouviram um relato de um trabalhador da saúde. Seu Valdeci é funcionário público há mais de 40 anos. Deveria já estar aposentado e não estou aposentado ainda porque, por opção minha, primeiro por gostar de fazer o que eu faço. Apesar da paixão pelo trabalho, o técnico em radiologia afirma que as condições nas instituições estão cada vez mais precárias. Tem muitos profissionais, às vezes, dentro da unidade, mas às vezes só tem um aparelho. No caso da radiologia, por exemplo, só tem um aparelho de radiologia funcionando. Então, por mais que você queira que esse trabalho flua, você não consegue. As Santas Casas brasileiras respondem por 50% de todo o atendimento do Sistema Único de Saúde no país e estão presentes em mais de 900 municípios. As instituições enfrentam a maior crise da história. 218 hospitais já foram fechados, 40 mil profissionais demitidos e 40% dos trabalhadores estão com salários atrasados. Hoje foi mencionado que as Santas Casas têm um déficit de 21 bilhões e que elas têm um compromisso financeiro enorme, tem diversas faltas e necessidades que não são suprimidas pelo poder público, e isso é um interesse de toda a sociedade. Então, a OAB, hoje, ela presta um grande serviço quando se une a essas entidades na tentativa de discutir saídas para esse problema. Nós estamos ficando cada vez mais impotentes de dar o retorno para esse cidadão brasileiro naquilo que é mais importante para ele, que é a assistência à saúde e o acesso que ele tem aos tratamentos de saúde, à situação hospitalar que ele precisa em determinados momentos da vida. O deputado federal Antônio Brito, líder da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, que é formado por 285 deputados e 11 senadores, reforçou o pedido de ajuda. Chegar na Casa da Cidadania, ser bem recebido e saber que agora a gente está junto, ajudando as pessoas que precisam. 50% do SUS, 900 cidades no Brasil só tem a Santa Casa como único serviço. Muito obrigado ao AB por nos receber e por estar junto conosco nessa luta importante pela saúde brasileira. O presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados, Francisco Balestrin, ressaltou a importância do apoio da Ordem. Em vários momentos, essa discussão do Brasil passa por essa casa. Foi o que nós viemos fazer. Nós viemos exatamente trazer as necessidades de saúde, o quanto a saúde no nosso país ela é agredida, sob o ponto de vista das responsabilidades de um Estado que se diz devedor da saúde e não o cumpre. Cláudio Lamáquia garantiu somar esforços com as Santas Casas para apoiá-las na busca por ajuda e mais recursos. O presidente se comprometeu a coordenar pessoalmente esse movimento dentro da Ordem. A OAB, em parceria com a Escola Nacional de Advocacia, vão promover um seminário de diálogos sobre o novo CPC. A inscrição é gratuita. Veja como você pode participar.
Especialistas de todo o Brasil vão debater as principais mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março deste ano. O seminário Diálogo sobre o novo Código de Processo Civil conta com a programação e a participação de mais de 10 participantes da área. Entre eles, Estefânia Viveiros, Fred Didier, Cássio Scarpinella, Flávio Tartucci e entre outros. Entre os temas estão apelação e agravo, aplicabilidade no negócio processual, tutela antecipada, honorários advocatícios, prescrição e decadência no CPC. O seminário acontece agora, dia 6 de julho, durante todo o dia. As inscrições são inteiramente grátis, com número limitado de vagas, e será realizado na sede da OAB Nacional em Brasília. Para mais informações, basta acessar o site oab.org.br. A dívida dos estados é uma preocupação crescente no país. Para amenizar a situação, o governo federal anunciou a suspensão do pagamento das parcelas até o fim de 2016. As dívidas dos estados e dos municípios surgiram na década de 70. Os empréstimos externos se destacavam como principal fonte de financiamento para as unidades da federação. Na década de 90, a dívida cresceu e atingiu números alarmantes. Aumentou de 5,8% do PIB em 1989 para 14,4% do PIB em 1998. Em janeiro de 1999, os estados deviam 93 bilhões de reais à União. Até dezembro de 2014, já haviam pago 246 bilhões e ainda deviam outros 422 bilhões de reais. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre lutou pela revisão da dívida dos estados. O presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamáquia, ressaltou que muitos estados pagam a dívida com a vida de cidadãos brasileiros. É forte, mas é a realidade. Quando se paga juros exorbitantes em vez de aplicar na saúde, estamos pagando com a vida de brasileiros. Quando temos falta de recursos para investimento na segurança, com pessoas amedrontadas e morrendo assassinadas, pagamos a dívida com a vida de cidadãos. A afirmação de Lamáquia foi feita durante seminário organizado pela OAB em parceria com a FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, e a Auditoria Cidadã da Dívida. Para Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a dívida já foi paga e proporciona graves entraves para o desenvolvimento dos estados brasileiros. Nós conseguimos, no debate, mostrar a ilegitimidade, a falta de consistência dessa dívida, chamada dívida pública dos estados, que cresceu como uma bola de neve a partir da década de 70, inicialmente como dívida externa, depois se transformou em dívida interna, afetada pela política econômica nacional, renegociada pela União de uma forma extremamente onerosa, que trouxe a essa situação esdrúxula em que nos encontramos. O governo federal concordou em alongar as dívidas estaduais com a União por mais 20 anos e também suspendeu o pagamento das parcelas mensais até o fim de 2016. E no próximo bloco, Comissão Nacional da Mulher Advogada lança campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. Já voltamos. O Conselho Nacional do Ministério Público entende que a contratação de advogados sem licitação não configura ato ilícito. Em sessão, a recomendação foi aprovada pelos conselheiros. A recomendação, que já está na Lei 8.666 de 1993, diz que a contratação de advogados por ente público por inexigibilidade de licitação por si só não significa ato ilícito. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, agradeceu e apoiou a decisão e disse que, mais uma vez, esta é uma medida que faz cumprir a norma legal e deixa claro o respeito que a instituição tem para com as prerrogativas da advocacia. O texto aprovado recebeu o aval de 9 conselheiros. 3 votaram contra a deliberação e 2 conselheiros não votaram por ausência justificada.
A Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB realizou um encontro com as presidentes das comissões de mulheres das seccionais. Durante o encontro, foi lançada a campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. O objetivo do evento foi discutir temas como combate à violência contra a mulher, os direitos da mulher, a inclusão feminina na advocacia e ações para a implementação do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. No Museu da OAB foi inaugurado o Espaço da Mulher, que resgata a história de vida da advogada Mirtes Gomes de Campos, primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou a importância da presença feminina nas atividades públicas e privadas. Esse é um trabalho direcionado hoje da Ordem dos Advogados do Brasil, buscando exatamente a inclusão cada vez maior das mulheres nos quadros diretivos da nossa instituição. Primeiro, porque nós entendemos que a mulher, a partir da sua sensibilidade, ela tem muito a contribuir com a instituição. E segundo, porque certamente este é um trabalho que deve ser desenvolvido, notadamente num ano que nós o elegemos como o Ano da Mulher Advogada. E por isso a OAB está direcionada na ideia e na linha de fortalecimento da atividade profissional da advocacia, notadamente as mulheres. Durante o encontro foi lançada a campanha Diga Não à Violência contra a Mulher. A iniciativa visa conscientizar e incentivar a denúncia de práticas abusivas e violentas que tenham mulheres como vítimas. Fernanda Lopes, representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, falou sobre a violência de gênero em casos como estupro, discriminação no mercado de trabalho e casamentos precoces. Investir na prevenção, na proteção e na responsabilização na violência contra a mulher é garantir que toda a sociedade possa estar construindo caminhos de maior justiça nos processos de desenvolvimento. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão, abordou a necessidade de reunir esforços para que as seccionais possam formular planos de atuação da mulher e cumprir metas previstas no Plano Nacional. O Colégio de Presidentes da Comissão é extremamente importante, um momento de integração de todas as colegas, todas as presidentes de seccionais do país. São 27 seccionais, portanto, unidas, essas 27 seccionais unidas à Comissão Nacional da Mulher Advogada, que é do Conselho Federal, naturalmente vai propiciar a que todas as nossas metas sejam cumpridas. De início, a introdução do sistema de cotas dentro do regulamento da OAB, de eleições que ocorreram em outubro. Nós saímos do percentual de participação de 15% das mulheres advogadas no sistema da OAB em ocupação de cargos e subimos para 37%. Entretanto, nós pagamos, em média, 48% das anuidades do Conselho Federal. Portanto, queremos incrementar mais ainda esse número com a participação maior na política da ordem de todas as nossas colegas. Por isso que precisamos ter um diálogo contínuo com as nossas seccionais, fomentando essa participação política e, ao mesmo tempo, realizando os trabalhos que nós temos que cumprir, que dizem respeito às diretrizes trazidas no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Representantes das seccionais ressaltaram a importância do debate sobre a inclusão feminina e defenderam mais participação da mulher no ambiente jurídico. Nós continuamos tendo uma OAB formada majoritariamente por homens advogados. Não temos aqui a história de nenhuma mulher. Então, isso realmente é um longo caminho que precisa mudar. Na base, nós já somos maioria. As advogadas são maioria. E se nós pagamos metade da conta da OAB, nós também temos que estar em metade dos cargos decisivos da OAB. E no Conselho Nacional de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou o posicionamento da advocacia para conflitos de interesse na Justiça do Trabalho. Temas como diretrizes para conciliação e o objeto da atividade conciliatória foram um dos pontos discutidos na audiência. O secretário-geral adjunto da OAB, Ibanez Rocha, foi quem representou a entidade na audiência. Durante a sessão foi discutida a regulamentação da política judiciária de tratamento adequado aos conflitos de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho. Dentre eles, conciliação, mediação e arbitragem. Ibanez Rocha explanou qual é o posicionamento da OAB diante do tema. Colocamos uma posição bastante clara, definida no âmbito do nosso sistema, de que somos totalmente contrários
a mediação e a arbitragem no âmbito da Justiça do Trabalho, porque ali nós temos direitos que são indisponíveis, nós estamos tratando de direitos do trabalhador que não podem ser diminuídos em momento nenhum. E a mediação e a arbitragem colocando na mesa de negociação pessoas que estão em polos totalmente diferentes, no caso o empresariado e o trabalhador demitido, e é disso que se trata na grande maioria das vezes, você está tratando com pessoas que perderam o vínculo de trabalho, que estão numa situação de subjugação naquele momento dessa mediação que se propõe, seria totalmente desumano, inclusive, com a figura do trabalhador. O secretário-geral adjunto da OAB também explicou os conflitos trabalhistas e as formas adequadas para sua solução. Então essa foi a posição da ordem, uma posição consensual dentro do sistema, que nós fizemos transparecer hoje nessa audiência do CNJ, mostrando que a ordem sempre foi aberta aos meios de conciliação, mas uma conciliação que seja responsável, uma conciliação que garanta direitos e uma conciliação que traga principalmente a paz social, que é o que é a busca maior do processo. Nós não podemos findar processos simplesmente como números, nós temos que findar os conflitos, e os conflitos só se findam com a participação legítima e legal de todas as partes. E por hoje é só. E para visitar as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, basta colocar CFOAB. Confira também o nosso site oab.org.br. Semana que vem a gente se encontra. Até lá!